Estudos astronômicos da mais relevante atualidade constataram que o sistema solar realiza um grande périplo em volta de Alcíone, estrela de terceira grandeza da constelação das Pleiades. A constelação das Pleiades, constituída de 7 estrelas, somente conhecidas neste momento 6, faz parte da constelação do Touro, que é constituída por centenas de astros. E Alcíone, segundo as observações astronômicas, é a estrela mais brilhante desse conjunto. Merece considerar que as Pleiades são tão belas em nosso céu e tão famosas que os chineses de há 4.000 anos antes de Cristo já conseguiram identificá-las, e posteriormente os gregos, através da poemática mitológica, procuraram interpretá-las como sendo a materialização de alguns deuses que foram fixados no imenso zimbório celeste. Astrônomos como Frederico Guilherme Bessel, como Otto Hess e outros como José Comas e Edmundo tiveram ocasião de constatar que o nosso sistema gravita em torno dessa estrela fulgurante, apesar de ser de terceira grandeza. Não é de estranhar, porque o nosso sistema é resultado de uma estrela de quinta grandeza, o nosso Sol. E a força de atração de Alcíone é de tal magnitude que todo o sistema solar gira em uma elipse grandiosa durante 26.000 anos, quando encerra o seu périplo. Esses mesmos estudiosos deram-se conta que em cada 12.000 anos o sistema solar adentra-se em uma faixa que circunda Alcíone. Essa faixa de fótons, que é de grande largura, dá a Alcíone uma beleza especial. Os fótons, que são as partículas mínimas da constituição da luz, produzem uma luminosidade sem calor e que propicia em torno de Alcíone uma psicosfera das mais excelentes. Constataram os citados astrônomos que a partir do ano de 1972 o sistema solar começou a penetrar nessa faixa de fótons, e que a partir de 1982 a Terra começou a entrar no mesmo campo. E isso acontece, como disse, em cada 12.000 anos, sendo que durante 2.000 anos o sistema fica totalmente mergulhado nessa imensa faixa de fótons, recebendo uma luminosidade peculiar e abençoada. A última vez foi denominada a fase do leão. E os chineses já haviam diagnosticado que a próxima seria caracterizada por uma grande revolução, que as tradições da Índia de há 6.000 anos asseveravam tratar-se do grande período da luz, a era de Aquários. Esse introito, para fazermos uma análise de que à medida em que o sistema solar foi se adentrando na faixa de fótons de Alcíone, houve uma migração de espíritos
daquela estrela no rumo do planeta terrestre. E que a partir de 1982, quando a Terra começou a mergulhar e terminará de fazê-lo por volta de 1912, quando estará toda imersa nessa faixa de luminescência específica, os espíritos de alta estirpe que se encarregarão de dar à Terra a era do espírito imortal, a nova era, como escreveu Allan Kardec em A Gênese, capítulo 18, itens 27 e 28, a mudança do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração, a partir, portanto, de 2012, aliás. Essa proposta fascinante vem ensejar-nos o que aconteceu nos primórdios da nossa cultura, quando do sistema do cocheiro e de Capela, 4 migrações de espíritos, entre os quais os arianos e os egípcios abandonaram aquele sistema para mergulharem na indumentária terrestre, favorecendo o nosso planeta em transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens, no grande movimento que se instalou na Índia e a seguir no Egito, posteriormente na Pérsia, mais adiante na Caldeia, na Babilônia e ainda mais tarde na Judeia, formando as raças padrões da cultura terrestre ao largo dos tempos. Rabindranath Tagore, em uma obra poética e memorável denominada Sadhana, refere-se que quando os arianos chegaram às terras em que mais tarde seria erguida a Índia, encontraram florestas exuberantes. E graças a isso, a cultura da Índia fez-se de liberdade, de comunhão com a divindade, porque os prados imensos e as monções temporais e temporárias que desabavam sobre as regiões proporcionavam a pesca fácil e abundante, a caça generosa e propiciadora de vida e, acima de tudo, o cultivo da terra, o apoio dos rebanhos e a liberdade dos espaços para ser feliz. Em Sadhana, que são 8 discursos pronunciados por Rabindranath Tagore, alguns dos quais na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o Sidney, teólogo, poeta, musicista, artista e prêmio Nobel de Literatura, aborda a missão histórica daquele povo que veio de outra dimensão para perpetuar na consciência terrestre o cultivo de Deus, a certeza da imortalidade e a prática da não agressividade, a ahimsa, a não violência que seria pregada e vivida pelo inolvidável Mohandas Karamchand. Fazendo uma análise histórica do Ocidente, esse mesmo Tagore elucida que a cultura ocidental nasceu na Grécia, nas cidades-estado, cidades amuralhadas e por isso mesmo belicosas. Atenas, amante da beleza, Esparta da guerra. As duas cidades sempre estiveram em litígio, embora Atenas amasse a filosofia, a arte, a tragédia, através da literatura estatuária. Esparta, belicosa, estava sempre em guerra para impor-se por toda a Hélade. E é que nós ocidentais somos herdeiros de um atavismo antropossócio-psicológico, fechado, egocêntrico, egotista, em que há uma predominância pelos nossos interesses pessoais
em detrimento dos interesses coletivos. Mas entre os áreas que mais tarde constituiriam a doutrina Brahmani, se examinarmos aqui a questão das classes hediondas, que também ele abominava, trouxeram uma conceituação de liberdade que esplenderia em todo o Oriente, através de Krishna, através de Siddhartha Gautama, o Buda, através de Sai Baba.